de viver o nosso tema, novo tema do ano, que é... Quem sabe qual é o tema do ano? Nossa, gente, qual é o tema do ano? Intimidade com o céu. E com base no tema do ano, a gente começou a nossa nova série, no domingo passado, que é Intimidade com o Céu, na igreja do século 21. E a gente começou a conversar sobre os desafios que a igreja está vivendo nesse tempo. E a gente comparou, por exemplo, com outras gerações, o que os psicólogos classificaram com as outras gerações, a maneira de cultuar, como isso influenciou dentro da igreja. Então, por exemplo, as gerações mais tradicionais tinham muitas vezes uma forma de cultuar, o ritual era diferente, a entrega muitas vezes era diferente, a maneira de se portar, a maneira de se comportar na igreja, por exemplo, e essa coisa da gente estar nessa geração muito conectada com o digital, e muitas vezes a gente tem dificuldade de se concentrar, de se entregar, e às vezes a gente está na igreja, mas está no Instagram, está no Facebook, está no WhatsApp, e tudo isso tem a ver com o contexto atual. Então a gente conversou muito sobre isso na semana passada, foi uma ministração muito interessante. Eu queria até desafiar para você que não ouviu, para você ir lá no YouTube assistir a primeira semana, porque foi muito poderoso o que a gente viveu aqui, foi muito poderoso mesmo. E hoje, Deus colocou no meu coração, ainda, a segunda parte, que nós vamos falar sobre quatro domingos sobre esse tema. Hoje Deus colocou algo muito especial no meu coração, muito especial. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E nós vamos ler juntos como igreja. Você vai ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Amém? E nós vamos ler a partir do verso 9. A partir do verso 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. Quem achou diz amém? Amém. Então vamos lá. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E quando Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nis, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos com o coração abertos para receber o teu rema, receber a tua palavra. Deus, por favor, nos ajuda agora a estar completamente conectados, Pai, com a tua voz, com o teu Espírito. Pai, que teu Espírito agora venha falar conosco, assim como nós lemos, com uma brisa suave, que teu Espírito venha
soprar sobre os nossos ouvidos, para que a gente não só escute, mas sinta a tua presença e o teu mover. Possamos estar completamente abertos para receber mais. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: deixando minha caverna. Diga para o seu irmão assim, ó: chegou a hora de deixar a caverna. Meu Deus, fala com a voz profética, fala assim: chegou a hora de sair dessa caverna. Essa semana nós tivemos um cenário apocalíptico em Los Angeles. Não sei quem está acompanhando aqui, chegou a ver vídeo. É assustador o que Los Angeles está enfrentando. Literalmente um incêndio devastador, com um vento forte e se espalhando por mais de 150 quilômetros. E muitas casas, né, que estão se perdendo. Pessoas sofrendo demais. O que mais me chama a atenção naquele lugar é que não importa quanto de dinheiro que você tem, não importa o quanto que você tenha conquistado, não importa o quão famoso você seja, não importa quantos seguidores você tem no Instagram, não importa quantos filmes você já fez, não importa o quanto sucesso você conquistou. Se o fogo chegou na sua casa, você perde a sua casa. E a gente começa a perceber o que realmente tem valor na nossa vida. Aliás, casas ali que custam mais de 60 milhões de reais. Irmão, é muito dinheiro, sim ou não? Eu sempre tive o sonho de gravar lá, de produzir discos lá. Los Angeles é referência não só de filme, mas também de produção de CDs, DVDs, enfim, música pop. Então eu tinha um sonho de gravar lá e Deus me deu esse sonho. Eu conheci lá, conheci estúdios lá. E eu sei que lugar maravilhoso que é aquele lugar. Mas um verdadeiro cenário catastrófico. É assustador o que está acontecendo naquele lugar. E eu fico me perguntando o que será que Deus está querendo nos ensinar, o que será que Deus está querendo mostrar para a gente. Eu quero primeiro incentivar você a orar por eles, a orar por Los Angeles, a orar por aquela cidade, a orar para que Deus possa de fato sustentar cada coração, cada vida ali, e esse incêndio parar, cessar em nome de Jesus. Mas o fato é que quando a gente fala de fogo, a gente percebe que talvez, eu não sei, mas o que eu sinto é que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos se perdendo, estamos sendo queimados. Podemos fazer a analogia do incêndio como um inferno. Literalmente, o que eles estão vivendo, talvez é um pouco do que vai ser o inferno, que a Bíblia diz. E quando a gente fala do inferno, a gente muitas vezes não entende que talvez as nossas atitudes, o que estamos decidindo negociar e se entregar, pode estar nos levando para um lugar como esse. E a gente pode não estar sabendo. E pode não estar percebendo. Será que isso que eles estão vivendo, será que isso pode ser um aviso de Deus? Um chamamento a um arrependimento? Um chamado a uma reconciliação? Um chamado a uma entrega genuína? Um chamado talvez para que Los Angeles, para que Hollywood possa se voltar para Deus? Elias está exatamente no contexto como esse. Elias está enfrentando o rei de Israel, a rainha de Israel, que eram poderosos, mas que estavam entregues literalmente ao inferno. O contexto de Elias nós sabíamos que na época de Elias, quem governava Israel era o rei Acabe. E o rei Acabe era alguém que decidiu negociar e casar com uma mulher que você conhece, que é famosa, chamada Jezabel. Quem conhece Jezabel? Ela é, assim, legal, gente boa. Um pouquinho pior que o diabo, só um pouquinho. E Jezabel, com influência da sua família, que era uma mulher fenícia, ela tinha uma cultura pagã, entregue a Baal. E ela, no sussurro ali, convence o seu marido, Acabe, a estabelecer um altar a Baal em Israel, em Samaria. E simplesmente Israel, que já foi o lugar de adoração ao Deus Yahvé, aquele Deus todo-poderoso, agora está entregue a Baal, a Asterote e a outros deuses. E você sabe muito bem que a grande estratégia do inimigo é: aquilo que você está exposto é o que você passa a consumir.
E aquilo que você passa a consumir é o que passa a te nortear. Essa estratégia do entretenimento, muitas vezes, levava você a uma prisão mental, para que você viva uma letargia mental, para que você seja escravo, muitas vezes, daquilo que você está vendo. Porque aquilo que você se torna parecido com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste. E aí, o que acontece? O povo começa a se entregar à adoração a Baal. As crianças adoram a Baal. E nesse contexto, os profetas que tinham coragem de se levantar contra eram mortos. Jezabel mandava matar todos os profetas do Senhor. E Elias se levanta então como um homem corajoso, um homem que é temente ao Senhor, para combater esses reis que estavam vivendo apostasia. É nesse contexto que a gente vê Elias se levantar. E quando a gente vai estudar a história de Elias, a gente percebe que Elias passou por duas cavernas. A primeira caverna, chamada caverna de Querite, foi uma caverna onde ele se consagra, aonde ele busca Deus, onde ele se prepara para receber, para passar para os maiores desafios que Deus ia colocar ele, para estar no Monte Carmelo e enfrentar aqueles 450 profetas de Baal. É nessa caverna que ele é alimentado por corvos. É nessa caverna que ele é cuidado por Deus. É a caverna de encontro, de consagração, de solitude, de entrega. E está tudo bem. Esse lugar muitas vezes nós temos que estar. Mas a Bíblia vai dizer que há uma segunda caverna. E nessa segunda caverna, já não foi lugar para isso. Essa segunda caverna era o lugar de fuga. Era um lugar de exaustão, um lugar de medo. Era um lugar que, na verdade, Elias estava paralisado. Elias pede para morrer. E tem muita gente aqui hoje que está paralisado e que está desistindo de viver aquilo que Deus sonha para você. E assim como Elias, você está exausto, você está cansado. Cansado de lutar, cansado de não ver resultado como você espera, cansado de confiar nas pessoas, cansado de investir em coisas que você não está retornando como você esperava, cansado de esperar a recompensa chegar que nunca chega, e você está exausto, você está cansado de viver as mesmas lutas, os mesmos problemas, cansado do que vive em casa, cansado do que vive fora de casa, cansado do que você está enfrentando. Essa é a realidade de Elias. Essa é a realidade que ele está vivendo. Então, Elias tem um momento ali, onde ele vai viver a exuberância no Monte Carmelo. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendo com essa história de Elias, gente, porque eu vou te falar uma coisa. Se tem uma história que a gente precisa refletir, para a gente declarar o que a gente vai viver nesse ano de 2025, é a história de Elias. Se é uma história que a gente pode aprender grandes lições para a nossa vida, que vão nortear a nossa vida, para a gente viver um ano extraordinário, é a história de Elias. Quem acredita nisso? Nome de Jesus. Quem está animado para ouvir a palavra de Deus essa noite? Amém? Então, eu quero já profetizar que Deus vai fazer algo em sua vida, que vai desafiar a ciência, que as pessoas não vão conseguir explicar, porque foi isso que Deus fez na vida de Elias. Posso ouvir um amém, um aleluia, glória a Deus? Amém? Então, primeira coisa que eu percebo na vida de Elias. Primeiro, as probabilidades não definem seus resultados. Diga para o seu irmão, as probabilidades não definem seus resultados. Quando a gente vai ver no capítulo 18, naquele contexto que eu te falei, os reis entregues à idolatria, de repente, o único que tinha coragem de falar na cara de Acabe: ei, Acabe, você está errado, cara. Você está falando que eu estou perseguindo Israel. Na verdade, você apostatou da sua fé. Você decidiu a fazer pacto com Baal, com outros deuses. E era assim que ele falava. Ele falou assim, pode desafiar os 450 profetas de Baal aí, chama todo mundo lá para o Monte Carmelo. E aí, o rei Acabe decide aceitar a sua proposta. E aí vai 450 profetas contra Elias. Deixa eu te falar, nessa probabilidade, quem você acha que venceria? No natural, sim ou não? Você acha que há condição de 450 contra 1 de vitória para esse 1, sim ou não? Fala a verdade, gente. No modo natural, sim ou não? Nós temos que ser realistas. Essa é a verdade.
E talvez o seu caso é como esse. Você começou o ano com uma probabilidade que não tem como vencer. Eu estou falando com algumas pessoas aqui hoje, que receberam um diagnóstico que na realidade não tem como passar, não tem como avançar, não tem como vencer, não tem como triunfar. E essa é a realidade de Elias. E ele desafia então os 450. Pode vir. E então ele lança o seguinte desafio: olha, nós vamos colocar aqui 2 novilhos, e cada um vai estabelecer o seu altar, e cada um vai invocar o seu Deus. E vocês primeiro podem invocar o Deus de vocês. E se o Deus que mandar fogo, e o fogo consumir o altar e o novilho, a gente já sabe que é o Deus verdadeiro. Quem lembra dessa história? De repente eles vão lá e começam a invocar Baal. Baal, Baal, Baal. E invoca. E daqui a pouco começa a dançar. E Baal, e Baal, e Baal, e Baal nada. E aí Elias, que não valia nada no bom sentido, começa a zoar. Fala: olha, acho que tem que falar mais alto, que acho que Baal está dormindo. Deve estar descansando. Quem sabe se vocês não gritarem um pouco mais alto, de repente Baal vai ouvir. E aí ele começa a zoar os caras. E os caras começam a gritar e começam a se cortar. O texto diz que eles começam a se cortar, e começam a gritar, e começam a se cortar, e nada de Baal chegar. E Baal, nada. Baal foi para o Beleléu. E aí, de repente, agora é a vez de Elias. E Elias faz diferente. Ele coloca o novilho, pega 12 pedras, que representa cada uma das tribos que estava desunida, onde estava dividido o reino do norte para o reino do sul. Ele pega 12 pedras simbolizando a unidade de Israel. Ei, você quer vencer? Eu vou te falar já um ponto que não está aqui no sermão. Ande em unidade. Quer que tua casa prospere? Seja um com a sua esposa. Quer avançar no ano de 2025? Seja um com a sua família. Quem recebe diz amém, aleluia, glória a Deus. E aí o que acontece? 12 pedras. Faz uma vala e pede para colocar água. Pede para colocar água, pede para colocar água. Enche de água. Qual a probabilidade daquilo pegar fogo? Fala para mim. 0. Deus não trabalha com probabilidade, irmão. Será que você está entendendo o que eu estou falando com você? Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Deus não trabalha com probabilidade. E aí, enche aquela vala de água. Molha a madeira, molha o novilho, molha as pedras. E de repente ele invoca o Senhor Todo-Poderoso. Ele faz a oração. E milagrosamente vem um fogo. E esse fogo não foi qualquer fogo. Foi um fogo que consumiu completamente o novilho, a madeira, a pedra, a água e o chão. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Quem pode crer? Sacode de mão e fala assim: ó, Deus não trabalha com probabilidade. Mas tem um segredo aqui. Qual o segredo? É que não adianta. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa aprender que não pode fugir de confronto. Elias não fugiu do confronto. Elias desafiou. Não dá para fugir do confronto. Tem hora que você vai precisar falar o que muitos não têm coragem de falar. Tem hora que você vai precisar, sabe, ser verdadeiro. Você vai ter que se posicionar. Deus só pode abençoar aqueles que realmente estão dispostos a sair do barco e falar: ei, eu vou andar sobre as águas. Ei, pode contar comigo, eu vou andar nessa tempestade. Não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho da chuva, eu também vou andar sobre as águas. Pode contar comigo. Alguns vão assistir, mas você vai ser aquele que vai tomar a iniciativa e vai caminhar sobre as águas. Só quem recebe dá um amém, um aleluia, glória a Deus. Você tem que tomar posse disso. Você tem que ser o primeiro a se colocar na linha de frente. Se coloca na linha de frente. Pare de fugir de confrontos que Deus espera que você esteja à frente. Para de fugir. Você vai ter que se posicionar em oração, em jejum, na entrega. E o texto vai dizer que logo depois eles estão vivendo um período de seca. Um período de seca, já profetizado por Elias. E aí, uma pobreza, uma miséria, começa a surgir, uma fome, começa a surgir. Tudo por causa da desobediência. E Elias vai lá e profetiza para o rei. Fala: olha, o rei, depois que Deus manda fogo, Elias vai lá e mata os 450 profetas de Baal.
E logo depois ele fala com o rei: o rei, se prepara, porque vai vir chuva por aí. Vai vir muita chuva. Quando Elias profetiza isso, ele não tinha visto nada. Só depois ele começa a ver uma pequena nuvem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que está faltando na sua vida para você avançar em 2025? Comece a profetizar o que você não está vendo. Está fraco esse aleluia? Comece a profetizar sobre aquilo que você não está vendo. E quando você vê uma pequena nuvem, comece a celebrar, porque está vindo chuva sobre a sua vida. Está vindo grande chuva sobre você. Quando você começar a ver pequenos resultados, olha, eu fechei o primeiro cliente, eu fechei a primeira oportunidade, olha, aconteceu a primeira situação, começa a celebrar, porque isso é sinal da grandiosidade que Deus está mandando para você nesse tempo, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Profetiza no meio da seca, meu irmão. A segunda coisa é que a gente não pode ignorar. De fato, a exaustão, ela está presente na vida de todos nós. Uma hora ela vai chegar. Não tem como frutificar o tempo todo. Até o solo precisa descansar, a árvore precisa descansar, é para isso que existe o inverno. Assim também nós precisamos ter hora que a gente precisa descansar, tem hora que chega na exaustão mesmo. E talvez você está aqui hoje pensando: Senhor, como é que vai ser esse mês? Como que eu vou fazer com aquele boleto miserável? Senhor, como é que eu vou avançar esse mês? Como é que eu vou poder honrar aquilo que eu estou comprometido? Comece a profetizar. Comece a declarar que Deus está fazendo, meu irmão. Mas você reconhece o seu cansaço? A primeira coisa que Deus fez, depois que Ele enfrenta, então, esses profetas e vive esse grande triunfo, essa exuberância. E isso que me chama a atenção na história de Elias, James. Porque Elias é um cara que vive um grande triunfo. Ele vive uma exuberância enorme. Ele consegue ter a coragem de desafiar reis. Ele consegue ter a coragem de desafiar 450 profetas. Ele mata 450 profetas. Mas logo depois disso, quando Jezabel fica sabendo do feito, ela fala: olha, até amanhã você está morto. E quando ele escuta essa palavra de Jezabel, uma mulher, ele ficou tão assustado, com tanto medo, que a hora que ele foge e caminha um dia, ele vai para debaixo de um zimbro, e ali ele pede para Deus para morrer. Aí eu faço uma pergunta para você: como alguém com tanta coragem, com tanta ousadia, que realizou tantos feitos, tantos milagres, um dia pode se sentir tão solitário? Sabe qual é o nome disso? Exaustão. A exaustão chega na vida de cada um de nós. Tem gente aqui que está aqui hoje, mas está exausto, está cansado. Cansado. Está se sentindo como alguém que está dando murro em ponta de faca o tempo todo, sabe? Já não acredita mais no seu casamento, já não acredita mais, talvez, nas pessoas. Já viveu tantas decepções no ministério que já não acredita mais que pode viver uma frutificação abundante. Há pessoas que estão aqui hoje, talvez, que não acreditam mais que pode encontrar alguém, porque foi tanta frustração, foi tanta dor, e sem perceber, seu coração está como o coração de Elias, exausto, cansado. Esse que a gente vê na vida dele. A exaustão faz a gente chorar à toa. A exaustão muitas vezes faz a gente fugir das coisas que a gente podia vencer. A exaustão muitas vezes faz a gente enxergar que coisas são maiores do que a gente. E a verdade é que não é. Porque em Cristo você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu posso ouvir um amém, um aleluia, glória a Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem infinitamente mais sobre a sua vida, meu irmão. Fabão, pode vir para cá, Fabão. Já vem, pode vir. Não está terminando não, mas só para você já fazendo um climinha aqui para mim. Alguns problemas que vivemos. Às vezes, sabe o que aconteceu?
Quando ele então pede para morrer, vem um anjo, ele dorme, o anjo acorda ele, e dá pão, e dá água, dá comida. Aí ele dorme de novo, o anjo dá pão e dá água, e fala, ó, come bastante, você vai precisar caminhar 40 dias. Sabe o que eu aprendo com isso? É que tem coisa que você está se desesperando, e tudo que você precisa é comer e dormir. Tem gente que não está comendo bem, tem gente que está comendo demais. Fala a Deus, aleluia. Mas sabe o que? Está comendo errado, comendo coisas que não te dão nutrientes, que te fazem mal. E tem gente que não está dormindo, e hoje o seu maior problema é a falta do sono. Sacode seu irmão e fala assim, ó, você vai dormir com um bebê nessa noite. Fala para ele. Não, fala, profetiza com fé assim, você vai dormir com um bebê nessa noite. Amém? Tudo que você precisa descansar, é dormir, é comer bem. É isso. Eu creio que Deus está realmente se preparando para renovar a sua fé hoje. Deus está se preparando para abrir portas da sua vida hoje. Deus está se preparando para levar você, a tirar você dessa caverna e levar você a lugares mais altos hoje, em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós temos complexo de ser heróis. Então, muitas vezes a gente vê a exaustão como fracasso. A gente vê o cansaço como fracasso. A gente acha que a gente não tem direito de chorar por alguém, de viver o luto. A gente acha muitas vezes que a gente não tem o direito de experimentar a perda e sofrer o que tem que sofrer. A viver o sabático. Tem gente que viveu um ano sabático, mas o período sabático está acabando hoje, em nome de Jesus, amém? Já descansou bastante, agora vamos trabalhar, Pai Deus. Mas entende que às vezes a gente precisa descansar. Às vezes a gente precisa entender que nós não somos super-heróis, e que estar exausto não significa que estamos fracassando, só significa que somos seres humanos, que precisamos de Deus, que precisamos ser de descanso, de reparação. Vou falar para você que não tira férias, você está errado. Você precisa tirar férias. Férias é investimento. Fala para sua esposa, ó, nós vamos para Paris esse ano. Fala assim, eu vou te levar em Maldivas esse ano. Fala para ele. Já declara aí sobre a sua família. Amém? Pare de acreditar que Deus não te abençoou só porque você está cansado. Pare de acreditar que Deus não está com você só porque você está esgotado. Todos nós vivemos momentos de cansaço, de dor, é natural. Não se culpe por isso, não se cobre demais. Entenda o time de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o seu tempo. A maneira dele fazer, dele tratar, dele corrigir, dele entregar é diferente. Enfrente seus medos. Ele estava fugindo de uma mulher. Ele encarou 450 profetas de Baal, mas foge de uma mulher. Uma mulher. Apesar que uma mulher é poderosa, né? Né, amor? Uma mulher quando está com raiva, vou te falar um negócio. Brincadeiras à parte, ele está fugindo de uma mulher. Como assim? Sabe qual é o nosso problema? A gente começa a acreditar que os nossos inimigos são muito maiores do que realmente eles são. A gente começa a dar poder e autonomia e valor a coisas que Deus jamais valorizou, e dá força para coisas que Deus não dá força nenhuma, e que não tem força, mas você deu força, e por isso ele ganhou força.
E aí eu vou para o terceiro ponto, onde você vai dizer para o seu irmão do outro lado, fala para ele assim: o seu lugar não é nessa caverna. Não é. No versículo 8, no capítulo 19. Então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Deus pergunta para você hoje: ei, o que você está fazendo nessa caverna? Deus diz para você nessa noite: ei, eu te enchi de dons e talentos, não é para você morar nessa caverna. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Está dizendo assim: ei, eu te ungi, eu te consagrei, eu te separei, não para você morrer nessa caverna. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Olha, eu te escolhi, eu te trouxe toda essa bagagem, essa experiência e esses frutos que você viveu até hoje. Sabe para quê? Para você não ficar nessa caverna. O seu lugar não é na caverna. Esse não é o seu lugar. O seu lugar não é no limbo. O seu lugar nesse lugar de estagnação. O seu lugar nesse lugar, nem onde você estava e nem onde você poderia estar. Você está no meio do hiato. É como se tivesse tudo acontecendo à sua volta e você estivesse assim, flutuando, paralisado. E a vida das pessoas avançando, as pessoas prosperando, rompendo no seu ministério, na sua carreira, nos negócios, na família, e você parado, assistindo as pessoas avançarem, com medo, apavorado. Quarto, seu maior inimigo não é Jezabel. Não é Jezabel. Jezabel aqui é uma falsa antagonista. E é exatamente isso que acontece. Às vezes nós colocamos energia demais e acreditamos que nosso inimigo é mais forte. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí, cara? Ah, não tem mais ninguém, só sobrou eu. Só tem eu. Ele parece uma vitrola, ele repete a mesma coisa. Se você pegar aqui, tem 2 versículos que são idênticos, até a vírgula é igual. Ele fala a mesma coisa. Só sobrou eu, estão tentando me matar. E olha, eu não sou melhor do que os meus pais, e não sei o que. Sabe qual é o cenário que ele está vendo aqui? Um cenário de quem lutou e não valeu a pena. Não precisa levantar a mão. Mas quantos de nós estamos aqui hoje com essa sensação de que não está valendo a pena? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sabe quando você nada e fala assim: cara, eu nadei tudo isso, parece que eu não saí do lugar, parece que não valeu a pena. Confiei de novo, não adiantou. Investi de novo, não deu certo. Parece que não valeu a pena. E aí sabe o que me chama a atenção nesse texto? E que eu quero compartilhar com você, é que você pode até profetizar e declarar: olha, vai haver chuva. Você pode ter a coragem de chegar e falar assim: eu vou encarar 450 profetas de Baal. Você pode ter ousadia de muitas vezes profetizar que vai haver chuva no meio de uma seca. Você pode ter a coragem de muitas vezes ser boca, mas a verdade é que você nunca vai vencer se você não der atenção às vozes do seu interior. O seu inimigo não é Jezabel. O seu maior inimigo são as vozes que você escuta, que estão te sabotando. O seu maior inimigo é aquilo que você decidiu acreditar a seu respeito, e que não é o que Deus está falando para você. Você decidiu acreditar que o seu ano vai ser pior do que o ano passado. Você decidiu acreditar que no seu caso não tem jeito. Você decidiu acreditar que na sua situação não tem o que fazer, porque a probabilidade diz o contrário. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Alguém está recebendo aqui algo nessa noite? Em nome de Jesus. O seu verdadeiro inimigo é o que você está dizendo para si mesmo.
Ele sempre diz a mesma coisa. Uma vitrola, repete a mesma coisa, a mesma coisa. Eu sou o único que restou. Eu sou o único que restou. Ele decidiu acreditar num cenário fictício, porque aquele cenário que ele acreditou não era o real. Não sei se você entendeu o que eu falei agora, mas a maioria dos pensamentos que você tem a seu respeito são irreais. Vamos supor que você esteja completamente equivocado sobre o que você pensa, sobre o tamanho daquilo que Deus espera de você. Vamos imaginar que Deus tem expectativas muito maiores para você. Vamos imaginar que de repente para esse ano Deus quer levantar você como o maior avivalista desse tempo. Vamos só imaginar que de repente para esse ano aquilo que está mais te doendo vai ser o teu maior testemunho de milagre. Esse ano você vai estar aqui nesse altar contando para a igreja o que Deus fez na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Vamos só supor que de repente aquilo que você está acreditando é uma mentira e que na verdade Deus vai te levar às nações. Elias está acreditando num cenário fictício. Ele acha que é único, só sobrou ele. Mentira! Tem mais 7.000 que não se curvaram, mais 7.000 que não se curvaram. E ele acha que é único. Por quê? Porque Satanás faz a gente se sentir só, faz a gente acreditar que a gente está isolado, faz a gente acreditar que a gente nadou e não tem valor. Satanás faz você acreditar que aquilo que você faz não tem valor. Satanás faz você acreditar que a sua falha determina quem você é. Então ele fala: você é um adúltero, você é um mentiroso, você é isso, você é aquilo. Ele faz você acreditar que aquilo que você errou é a sua personalidade. Ei, mentira! Você é muito maior que isso. Você é muito maior que seu erro. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, porque Deus quer que você viva um ano extraordinário. Só que você vai ter que sair da caverna. Não dá para viver coisas maiores dentro da caverna. Sacode esse irmão mais velho e fala assim: seu lugar não é na caverna. Fala com fé. Fala com ousadia: seu lugar não é na caverna. Sua convicção, quinto lugar, sobre si mesmo determina o que você pode alcançar. Você não vai conseguir alcançar além daquilo que você acredita a seu respeito. Não tem como. Irmãos, teve um momento que eu olhei para a minha vida e falei: cara, ou eu mudo agora, ou já era. Eu fiz um cálculo e eu percebi que eu tinha um sucesso profissional, mas a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, a minha intimidade, meus frutos ministeriais, aquilo que eu estava vivendo para o Senhor, relacionamento, deixa eu te falar, estava tudo uma bagunça. E eu percebi que eu estava achando que eu estava vivendo sucesso, mas na verdade eu estava dentro de uma caverna, iludido, sem perceber que a minha vida estava estagnada. E um dia eu tomei uma decisão e falei: quer saber? Eu vou sair dessa caverna. Eu vou mudar a minha realidade. Eu não vou aceitar mais me contentar com migalha, com pouco. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero me lançar para viver para o reino. Eu quero me lançar para dar fruto. Eu quero realmente passar a cuidar de pessoas. Eu quero de fato viver para o reino de Deus. E conforme eu comecei a me lançar, eu comecei a ver o que Deus podia fazer através da minha vida. Se você me perguntasse naquela época, se imaginava que um dia eu seria pastor e estaria em São Paulo, eu ia te falar: nunca. Mas o que você precisa entender, que tudo que Deus quer que você faça é dar o primeiro passo, porque você vai ver a pequena nuvem. E quando você vê a pequena nuvem, você vai dando mais passos adiante, você vai perceber que Deus está te levando a lugares cada vez mais altos. Mas para você alcançar lugares mais altos, você vai ter que decidir sair da caverna hoje. Esse lugar não é seu. Esse lugar não é seu. Não dá mais para continuar nesse lugar. Eu tive que mudar as minhas crenças a meu respeito, porque a pior coisa que tem é você acreditar que você é aquilo que você nunca foi. E eu descobri que a minha vida inteira, aquilo que eu pensava que eu era uma grande mentira a meu respeito. Eu era muito maior do que aquilo que eu imaginava. Você pode falar para o seu irmão, você fala assim: você é muito maior do que você imagina. Eu acho que pode ser com mais fé. Fala para ele assim, pro outro lado agora: você é muito maior do que você imagina.
Assim, fala olhando no olho dele, fala assim: você é muito maior do que você imagina. Elias achava que todos os profetas estavam mortos. Mentira. Elias achava que foi o único que sobrou. Mentira. Elias achava que ele era inadequado. Mentira. Ele acreditava num sofisma. Tem pessoas aqui hoje que estão acreditando nesse sofisma, dizendo o seguinte: olha, isso aí é muito legal, mas é a história do pastor, para mim não vai funcionar. Sabe qual é o nome disso? Está fraco. Qual é o nome disso? É mentira. Ah, fulano vai ser bilionário, vai ser um grande empresário, mas eu não posso ser. Qual é o nome disso? Mentira. Ah, ele pode ter um casamento bem sucedido, mas no meu caso não tem jeito. Como é que é o nome disso? Ah, porque fulano tem um filho. Ah, também com esse. Ah, o filho dele vai ser abençoado, mas o meu filho é muito problemático. Como é o nome disso? Mas a gente acredita. E infelizmente você nunca vai conquistar aquilo que você não acredita. Você não pode alcançar aquilo que você não acredita. Mas você vai chegar no topo da montanha se antes de começar a subir você já acredita que não vai subir. Vai chegar nunca. Só que Deus te chamou para subir o topo da montanha. Quem entendeu o que eu estou falando? Por isso que vai ter muito legendário esse ano, em nome de Jesus. Cadê os legendários aí? Cadê? Abril é o mês que a gente vai subir a montanha. Amém? Já coloca no seu coração nessa agenda aí, abril. E quando a gente está sob pressão, a gente começa a mostrar de verdade o que a gente acredita. É na pressão que a gente revela o que a gente acredita. E o que Elias fez? A gente começa a acreditar: olha, ninguém nunca vai amar. Ninguém nunca vai me amar. Ninguém nunca vai reconhecer quem eu sou. A gente começa a acreditar nessas mentiras. E gente, nada, grava o que eu vou te falar agora. Nada é mais poderoso do que o seu sistema de crenças a seu respeito. Nada é mais poderoso. Nada é mais poderoso. Se você não mudar hoje e entender que você é muito maior do que você imagina, você não vai conseguir sair da caverna. Então chega a hora onde você vai precisar encarar Jezabel. Fala assim, ó: chegou a hora de encarar Jezabel. Sabe, Deus fala para ele: eu tenho 7.000 profetas meus que foram guardados, que foram separados. Você não está sozinho não, cara. Você não está sozinho não. Deus confronta ele. A maioria das pessoas não tem a coragem de desafiar a sua perspectiva. Essa é a verdade. A maioria das pessoas não tem coragem de olhar para dentro delas e falar assim: ei, quem disse que eu tenho que viver essa realidade? Quem disse que eu tenho que ser escravo do que todo mundo viveu? O que a minha família viveu? Quem disse que eu tenho que viver dentro disso? A partir de hoje eu vou viver o extraordinário. Eu vou viver o que Deus tem de melhor para mim. Eu vou viver um casamento abençoado e pleno. E tem mais, as pessoas vão olhar para o meu casamento e vão falar assim: pô, você é referência, hein? Me ensina aí, como é que faz para amar assim desse jeito? Como é que faz para ser referência de casamento desse jeito? Precisamos começar a acreditar, irmãos. Precisamos confrontar o nosso eu. E por último, hoje há uma rampa de saída liberada para você em nome de Jesus. Quem crê que você vai sair dessa caverna hoje? Fique de pé. Quem crê que Deus está começando a tratar você, moldar você, que Deus tem um encontro com você nessa noite. Versículo 11: então veio um vento, depois veio um terremoto. O vento foi um vento forte, mas Deus não estava lá. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio fogo, mas Deus não está no fogo. Irmãos, eu fico pensando: como assim Deus não está naquilo? E o que eu entendo
é que, na verdade, o que Elias precisava não era uma grande manifestação de milagre. A única forma de Elias sair daquela caverna, preste atenção nisso, que é a forma que você vai sair hoje, era simplesmente, ele precisava de uma voz que pudesse sobressair as vozes que estavam dentro dele. Era só uma voz suave, era tudo que ele precisava, de um sussurro suave, uma voz suave de Deus, para que pudesse entrar no seu coração e na sua mente, para que ele pudesse realmente calar as vozes contrárias dentro dele. Deus te trouxe aqui hoje para que você escute o sussurro de Deus, para que você escute a voz de Deus, para que você creia que você vai viver o melhor tempo da sua vida, que começa hoje. Deus está dizendo para você: eu conto com você, eu te escolhi, eu te separei, eu te ungi, eu te consagrei para coisas grandes, para obras grandiosas. Eu vou fazer coisas grandiosas através da sua vida. Eu conto com você para viver o extraordinário. Você precisa acreditar nisso. Deus está te libertando hoje do ciclo da depressão, do ciclo da dor. Deus está libertando você hoje da angústia, da tristeza. Deus hoje está revigorando as suas forças. Deus está revigorando o seu ser, tirando você desse ciclo de exaustão, de dor, e levando você para uma coragem, para uma ousadia, para que você enfrente Jezabel hoje, para que você enfrente seus medos hoje, para que você enxergue tudo aquilo que Deus espera de você, para que você assuma aquilo que Deus conta com você. Às vezes, eu lembro da história de uma menina que vivia um relacionamento abusivo, e o pai tentou ajudar, a mãe tentou ajudar e não conseguiu, o irmão tentou ajudar e não conseguiu. Mas um dia ela não conseguia sair daquele namoro que era abusivo, que era violento, ela pegava daquele laço. Mas um dia ela conseguiu ouvir a voz suave falando ao seu coração, o doce sussurro do Senhor no seu coração. E aquela voz foi suficiente para que ela entendesse: ei, filha, você é muito amada. Ei, filha, eu amo você, eu confio em você, eu tenho sonhos grandes para a sua vida. Ei, filha, eu tenho expectativa a seu respeito, eu conto com você. Você não merece isso, você não precisa viver isso, você não precisa ser escrava disso, você não precisa repetir o padrão dos seus pais, você não precisa continuar no mesmo padrão. Eu vou levar você para uma nova estação, para um novo tempo, para um novo nível, para um novo ciclo, porque eu tenho coisas grandiosas para fazer na sua vida. Quem recebe essa palavra, meu Jesus? Quem tem expectativa que hoje Deus está te tirando dessa caverna, meu Jesus? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, comece a ouvir agora o sussurro de Deus. Qual é o sussurro que Deus tem para a sua vida? O que Deus está falando para você? Qual é a caverna que Ele fala para você sair hoje? Qual é o lugar que Ele quer te tirar hoje? Comece a ouvir Deus falar no seu coração. Comece a ouvir Deus falar na sua vida. Em nome de Jesus, comece a ouvir. Comece a ouvir. Oh, Santo Espírito, Eu quero ouvir